Muito bem, chegamos com o nosso momento de saúde aqui na programação da CNN Brasil e já temos o doutor Fernando Gomes aqui, porque os assuntos nós sempre temos. Se não tivermos o senhor, não sei o que eu faço sozinho aqui. Fernando, ainda bem que você veio. E a gente adora, né, quando você que está aí em casa participa, né, manda a sua pergunta, coloca a hashtag correspondente médico, principalmente pelo Twitter, né, Elisa? Com toda certeza, participando, mandando a sua pergunta. Twitter, você manda sua questão, sua dúvida, qualquer que seja a sua pergunta, mas lembre-se de marcar a gente, viu? Hashtag correspondente médico. A gente começa o quadro falando de um assunto tão comum na vida de quase todos nós, não é? Oscilações na saúde mental, principalmente durante o período de pandemia. Muita gente teve problemas com depressão, com ansiedade, fobia social, tudo isso desde que o coronavírus passou a ser realidade no nosso dia a dia. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que você lidou com essa situação, hein? Que tipo de alternativas você foi atrás para conseguir passar por esse período, para conseguir suportar um pouquinho mais ou menos pior essas oscilações emocionais? A Fiocruz fez um levantamento de quais as opções são mais procuradas. Esse estudo foi feito em parceria com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Então, mais de 12 mil pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil. A soma dessas alternativas para a saúde mental ultrapassa os 100%. Porque teve gente que procurou mais de uma terapia. E o doutor Fernando Gomes vai mostrar para a gente aqui os resultados das alternativas mais procuradas. Já estou olhando e vendo se eu me identifico com alguma delas, doutor. Você percebe o seguinte, como é importante saúde mental, né? Tempos atrás a gente acreditava que só tendo o corpo funcionando bem, estava tudo resolvido. Ou que religião, rezar e tudo mais ajudaria. É bom também, mas não só isso. Existe toda uma preocupação e a gente que é da área da saúde, principalmente da neurociência, fica muito feliz quando a gente traz esse tipo de assunto para conhecimento de todo mundo. 28% procuraram plantas medicinais e fitoterapia como alternativa para seu tratamento da saúde mental. 28% também meditação, e aqui eu fico bastante feliz, porque é uma outra forma da gente lidar com a nossa consciência e respeitar a nossa saúde mental, principalmente quando a gente fala de viver no aqui e no agora, evitando a preocupação e aprendendo, na verdade, muitas vezes liberar o lixo tóxico que a gente acumula, tanto do ponto de vista emocional, como das vivências que a gente tem desagradáveis no dia. É difícil. Mas é possível. Elisa, tem trabalho científico mostrando que a meditação, ela chega inclusive a mudar a constituição do cérebro, e aqui eu falo de espessura do córtex cerebral, trazendo para a pessoa mais resiliência, mais significado e aprendendo a lidar melhor com as situações adversas. 21% reiki, 16% aromaterapia, e a aromaterapia, Elisa, não é só cheirinho não, tem muito trabalho científico que já mostra que dependendo da essência, você consegue inclusive mudar os níveis de neurotransmissores que impactam no funcionamento da mente, como por exemplo o alecrim, a acetilcolina, que é o neurotransmissor correlato, melhorando inclusive a concentração e a memória. Mas isso aqui é um assunto que a gente pode bater um bom papo outro dia. A gente poderia voltar outro dia só para falar sobre aromaterapia e conseguir compreender um pouco mais, não é? Sim, porque tem muito conhecimento já estabelecido, já observado e registrado e convém a gente falar sobre isso, é uma coisa nova. 14% homeopatia também, trazendo aqui um papel bastante importante de, na verdade, outras formas, além da medicina tradicional e da própria psicologia, que acaba sendo a linha mestre de tratamento da saúde mental, como formas de você amortecer esse impacto que, na verdade, a pandemia trouxe para todo mundo. Doutor, quando a gente pensa no atendimento na saúde pública, por exemplo, no SUS, o SUS também, com o passar dos anos, ele vai recebendo novas ferramentas e alternativas de tratamento para os seus pacientes, né, para os brasileiros atendidos. Essas terapias, elas têm embasamento científico? Elas, aos poucos, começam a entrar um pouquinho mais em alguns hospitais para serem uma alternativa para diminuir a dor das pessoas? Elisa, eu posso dar um exemplo para você. O grupo de pesquisa que eu lidero no Hospital das Clínicas, antes da pandemia, quando estava tudo muito bem estruturado e a gente acredita que a reconstrução ela vai acontecer desse grupo e de outros grupos também, o que acontece? A gente não atendia só em médico e, de repente, o pessoal da enfermagem ou fisioterapia. Existiam outros profissionais, como, por exemplo, hipnose, um hipnólogo clínico trabalhando junto conosco, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista e assim sucessivamente, de forma que você compõe um olhar diferente para o paciente e muitas vezes com um recurso que não é um remédio, você consegue oferecer para o indivíduo uma situação de saúde e de adequação muito melhor. Doutor Fernando Gomes, e para quem gosta de se automedicar, tudo bem que a gente não está falando aqui exatamente de automedicação 100%, aí pensa assim, bom, então acho que eu vou meditar, não sei o que, eu vou pegar uns óleos essenciais, se for de lavanda, lá em casa eu uso
uso muito para dormir o óleo de lavanda. Na yoga a gente usa muito também o óleo de lavanda, às vezes em alguns tecidos, para ajudar a trazer uma inspiração. Ah, eu vou meditar um pouco, eu vou procurar umas plantinhas e tô ótimo. Aí de repente a pessoa faz tudo isso e pensa, não, fiquei ótimo como achava. Na verdade, doutor, a gente tem de procurar um médico quando a gente sente algum desconforto, né? A nossa... Dar o primeiro passo e procurar uma alternativa é muito válida, mas a gente não pode desconsiderar o conversar com o médico, né, para não ficar tirando coisa da nossa cabeça. Elisa, hoje em dia a gente usa o termo medicina integrativa. O que significa? Eu não faço só a medicina tradicional como forma de orientar o meu paciente. Eu também posso orientar que ele procure um profissional que faz, por exemplo, acupuntura, que tenha conhecimento de medicina chinesa, que saiba aplicar laser terapia em determinada forma que induza ao relaxamento e assim sucessivamente. Mas é lógico, como você falou, a gente tem um profissional cadastrado, responsável, que tem um código de ética muito bem estabelecido, que é o médico, que é o profissional da área da saúde, que é capaz de, inclusive, indicar profissionais que têm certificação para isso e seguir paralelamente para saber se está existindo um progresso ou não daquele caso. Muito bem, explicadíssimo, hein? Você se identifica com algum desses itens? Manda pra gente, #correspondente médico. Reiki é interessante demais, hein? Para quem não conhece, vale muito a pena conhecer um profissional habilitado, entendido, né? Uma pessoa que saiba bem ali o que está fazendo. É genial. Fiocruz e Faculdade de Medicina de Petrópolis que levantaram essas informações a respeito do que as pessoas estão procurando neste período de pandemia que a gente deseja que passe, né, gente? Assim, 100% que a gente se veja livre dessa situação. O senhor falou sobre musicoterapia. Isso, musicoterapia. Musicoterapia. Exatamente. Vamos falar de música. Quando você coloca uma música, de repente você está acordando e quer acordar com aquela sensação, que vida linda, obrigada a Deus, estou acordando. A gente tem esses dias assim, né? Tem uma música que você coloca que te inspira mais? Ou de repente quando você vai fazer um exercício, um esporte, tem música que te inspira, que deixa você mais animado para conseguir fazer o esporte? Ou de repente estudar uma música mais tranquila? Você já parou para pensar por qual motivo as músicas causam as mais diversas reações do nosso corpo? Dr. Fernando Gomes vai explicar agora o que acontece exatamente no nosso cérebro quando a gente recebe esses estímulos musicais, quando a música chega e pode trazer prazer ou até desconforto, dependendo da lembrança que a gente acessa, né, doutor? Sim, muito comumente a gente faz associação entre a música em um determinado momento da vida ou então uma determinada passagem com mais relevância e isso acaba sendo uma das explicações. Por que eu digo isso? Muitas vezes você escuta uma música, por exemplo, uma música clássica, uma ópera, você nunca teve contato com aquilo, fora de qualquer contexto, e você vê um marmanjo chorando, Elisa. Você já deve ter notado isso. Da mesma forma que você assiste um filme e, de repente, aquela música tem tanto significado que te deixa motivado, com vontade de fazer esporte, de viajar e assim sucessivamente. O cérebro capta essa informação e um dos pontos que acaba tendo um impacto importante é no circuito de recompensa cerebral. Então, eu tenho 3 estruturas, a área tegmental ventral, o núcleo acúmbens e o córtex pré-frontal, que conectados, e aqui eu chamo de circuito mesolímbico dopaminérgico, o nome é difícil, mas o nome do neurotransmissor é fácil, dopamina, que acaba fazendo a conexão entre essas estruturas. E quando isso acontece, você tem uma sensação de plenitude, de bem-estar, de satisfação, de recompensa. E é justamente o que acaba acontecendo quando você tem contato com uma música que tem significado para você. Doutor, e a música trabalha muito com as nossas memórias, não é? É muito comum a gente ouvir uma música e pensar, nossa, essa música é do tempo lá da casa da minha avó, que não sei o que a gente brincava e ouvia nossos avós. Isso aqui é do tempo da nossa escola. A música acaba trabalhando os nossos sentimentos, não é? Quando a gente acessa alguma memória. E a música tem um papel extremamente importante, Elisa, inclusive em doenças neurodegenerativas. Já tem trabalho científico mostrando que até o próprio Alzheimer, que é uma demência neurodegenerativa, pode ser trabalhado, por exemplo, com a música preferida do indivíduo. É lógico que tudo isso requer um profissional habilitado, no caso o musicoterapeuta, que é um curso superior, para conseguir aplicar isso de forma adequada. Por que eu digo isso? Olha só, de repente você tem uma música que adora. Quem está em casa aí já pode ter experimentado essa situação. Aí você vai lá e escolhe o toque do seu aparelho celular, aquela música. Sim. Em uma semana você já não aguenta mais ouvir aquela música. Pois é, doutor, tem isso. Porque, na verdade, acaba saturando e influenciando de uma maneira negativa o seu tecido cerebral. Por isso que é tão importante entender a dosagem, o momento, o contexto e a forma de estimular. Pacientes, muitas vezes a gente vê isso, a própria família errando sem querer, no intuito que aquele indivíduo que está em coma ou está se recuperando de um trauma de crânio, se recupere mais rápido. Vai lá e coloca a música de forma repetida e exaustiva dentro do ouvido daquele indivíduo. Talvez isso não provoque, ao longo tempo,
tanto benefício quanto a gente imagina. Por isso que, além de nós sabemos que sim, influencia demais, acaba sendo a última memória que o indivíduo perde. Por isso que ela acaba ficando preservada em pacientes com Alzheimer, inclusive na sua fase mais avançada. Porém, a gente precisa de critérios para conseguir utilizar esse método. É lógico que no dia a dia, você ter a sua playlist ali acaba funcionando como uma farmácia natural para levantar o astral, né? Botar um dia bonito, sorrindo. De vez em quando a gente está na preguiça, né? E acessa aquela playlist lá que levanta a gente de qualquer preguiça. O senhor falou sobre a música ser a última memória, a último aspecto que a gente perde, a última memória? Isso, você consegue pegar no indivíduo com Alzheimer avançado, por exemplo, se der o estímulo certo, ele consegue até mesmo se lembrar da música, se lembrar daquela sensação, genial, né? Daquela emoção, daquele contexto e até mesmo repetir a música, muitas vezes não entendendo o contexto. Manda pra gente, hein? Qual é a música predileta que quando você coloca não tem erro? Assim, nossa, eu coloco tal música, me sinto no maior astral, na maior alegria. Hashtag correspondente médico lá no Twitter. Enquanto isso, bora pro próximo assunto, que temos mais uma pauta aqui, mais um assunto com o Dr. Fernando Gomes. A gente vai falar sobre um vilão para a saúde do brasileiro e que tem um grande impacto até mesmo no mercado de trabalho. Artrose. Você sabe exatamente o que é artrose? Muita gente liga essa condição aos idosos, não é? Ah, tô com artrose e tal. Ah, eu ouvi um idoso, uma idosa falando isso. Só que é um engano, sabia? Porque ela não atinge somente pessoas da terceira idade. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a artrose é responsável por mais de 7% dos afastamentos de trabalho aqui em todo o Brasil. E será que essa doença tem tratamento? Essa dor, esse desconforto chato? A gente conversou com um fisioterapeuta, Cadu Ramos. Ele falou um pouquinho sobre a artrose, até travei aqui com a gente. Vamos ouvir. A artrose é uma doença reumática, degenerativa e progressiva, comprometendo as articulações do nosso corpo, principalmente as dos joelhos, quadril e dos dedos, que muitas vezes acabam se deformando e limitando aos movimentos. Outras, como o joelho, é necessário uma prótese para dar sustentação e condição ao movimento. Mas a fisioterapia vem trazendo novos tratamentos muito eficientes, proporcionando qualidade de vida e bem-estar aos pacientes sem a necessidade da cirurgia. Viver com dor, né, com desconforto, é chato demais. Doutor, temos aqui então no telão a diferença entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem a artrose, é isso? Vamos observar. O que a gente vê aqui é um esquema de uma articulação saudável, que é composta, Elisa, pelos ossos, a extremidade dos ossos, que se articulam, inclusive com a presença de ligamentos e de cartilagens, que junto com o líquido sinovial, que é um líquido que faz a lubrificação, realiza o movimento, tendo aí o ponto, na verdade, de maior excursão do componente ósseo e, portanto, do membro. Quando a gente tem uma artrose, a gente percebe que existe uma alteração degenerativa dessa articulação. E aqui, por exemplo, quando a gente compara a questão da própria cartilagem, você vê ela acometida e comprometida. Isso faz com que o movimento ele possa ficar limitado, isso pode produzir, inclusive, alterações morfológicas nas próprias articulações, deformidades, dor, crepitação e muito desconforto, Elisa. Doutor Fernando, aqui a informação diz que, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a artrose é responsável por mais de 7% dos afastamentos de trabalho em todo o Brasil. Por que exatamente o desconforto é tanto e a pessoa não fica confortável, precisa se medicar, ficar afastada? Porque ela produz dor, ela produz limitação do movimento e muitas vezes o indivíduo se sente mal com isso. Com alteração, por exemplo, quando você tem uma temperatura que muda, ou então quando o indivíduo fez uma sobrecarga, que muitas vezes não é uma sobrecarga, é alguma coisa que no dia a dia faria normalmente, mas acaba respondendo de uma forma extremamente desagradável, o que limita a atividade laboriosa. Doutor Fernando, diferença entre artrose e artrite. Tem alguma relação, doutor? Sempre que a gente coloca o "it" como sufixo final, a gente está falando de uma inflamação. Por exemplo, é uma inflamação, e principalmente uma inflamação aguda. Então, você pode muito bem ter uma artrite asséptica, aquela que não tem, por exemplo, o germe envolvido no processo. Ou você pode ter uma infecção na própria articulação e aí tem uma artrite piogênica e necessitar, portanto, de um tratamento com antibiótico. Quando a gente fala de artrose, a gente se refere a essa doença reumática que é crônica, progressiva, degenerativa, que faz com que a longo prazo o indivíduo não consiga ter um tratamento específico para, de repente, sumir ela de uma vez por todas.
Conseguiu entender? Espero que sim. Doutor Fernando sempre explica muito bem, maravilhoso, a diferença entre artrite e artrose, que é quase um trava-língua de 3 tigres tristes aqui. Nesse quadro, doutor Fernando Gomes. Obrigada, doutor, por mais um dia. Se você quiser mandar perguntas a respeito deste assunto, por favor, mande, viu? Que a gente pode voltar mais para frente trazendo as suas questões. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Obrigada pela sua companhia sempre aqui no nosso quadro que a gente adora, neste que foi mais um Correspondente Médico.